A Noite dos OVNIs se mantém como um dos maiores mistérios da ufologia do Brasil. No dia 19 de maio de 1986, 21 pontos luminosos foram vistos no céu de São José dos Campos. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para combater os alvos que, segundo relatos documentados oficialmente pelo governo, mudavam de localização em alta velocidade. Na época do fato, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, disse em uma entrevista coletiva com os pilotos que o fato seria apurado pelo órgão. O resultado foi um dossiê mantido sob sigilo desde 1986 e divulgado apenas em 2014. Os relatórios fazem parte hoje do acervo do Arquivo Nacional, sendo o segundo material mais acessado, atrás apenas dos relatórios da ditadura militar. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No Brasil, aconteceu um dos casos com maior quantidade de evidências onde a Força Aérea se viu diretamente relacionada com o fenômeno OVNI. A Noite Oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de maio de 1986 no Brasil e se tornou um dos casos mais importantes e famosos nesse país e no mundo. Os operadores de radares estavam trabalhando nas torres de controle quando começaram a ver uma série de luzes anômalas que apareciam nas telas que vigiam os céus do Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares e imediatamente o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Esse acontecimento foi só o primeiro de uma noite misteriosa, a qual 7 pilotos experientes de guerra sobrevoaria a região tentando determinar o que eram esses 21 objetos que os radares registraram. O capitão Márcio Brizola Jordão foi uma das testemunhas privilegiadas do que aconteceu essa noite. O capitão Brizola devia decolar imediatamente para tentar alcançar os objetos e determinar a natureza do fenômeno que se encontrava invadindo o espaço aéreo do Brasil. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesa ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não os que os pilotos viram no ar. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento que durou 4 horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica? No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar vem perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na Noite Oficial dos OVNIs? A Noite Oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira ampliou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país. E chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na Noite Oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. Decididos a conhecer a verdade e baseando-se nos testemunhos de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram a campanha para ter acesso à informação oficial. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública.
Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material, mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia todos os envolvidos, liberando parcialmente alguns documentos. A campanha UFO, Liberdade de Informação Já, comprovou que os órgãos oficiais investigaram as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem todas as informações eram reveladas, aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo.